Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo aqui te contar que a Bandeirantes, a Rádio e TV Bandeirantes, acaba de informar que existem novamente salários atrasados no Internacional. E eu faço questão de colocar o novamente porque, segundo a informação da Band, não é necessariamente aquele valor repactuado lá atrás, ainda mais perto do começo do ano, quando o Inter não estava conseguindo pagar o direito de imagem e disse, olha, vamos fazer o seguinte, corta... Daqui pra frente a gente paga tudo em dia e o que tem atrasado aqui, 2 meses de imagem, nós vamos pagando parceladamente até o final da temporada. Provavelmente isso vai ser quitado para os jogadores. Não, a informação da Bandeirantes é que existe um novo atraso, uma nova situação em aberto com os jogadores. E este segundo atraso repercute no bastidor colorado. Mas mais do que isso, traz à tona uma informação desta desconfiança da direção colorada com os jogadores. Eu já te dou mais detalhes sobre isso, mas antes preciso te convidar para vir na tela do meu computador, porque eu tô aqui com o site da KTO aberto. Sim, gente, olha só, se tu clicar aqui, ó, em Brasileirão Série A, vira até Ceará versus Inter na quinta-feira, já abriu o Odão. O Inter tá pagando 3,45, o Ceará tá pagando 2,2, e o negócio é, o Odão tá aqui, ó. Tem aqui Ceará, resultado final, e Pedro Henrique para marcar gol, né? Lei do ex total, a KTO tá apostando. Mas isso não vai ser a nossa aposta. A nossa vai ser aqui, ó. Inter, resultado final, porque eu acho que o Inter vai vencer. E Vitor Hugo, Vitinho do Inter, marcando ou dando assistência. Tá pagando 11. Tá pagando 11 no Odão. É isso aí, ó. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou meter 5 aqui, ó. 5, pegando a promoção do Odão, para participar da Liga do Milhão, lá na KTO, e vou sair com 55 se tudo der certo. Pelo menos esta é a minha aposta lá na KTO. Simples, rápido, prático, tá tudo feito. Na descrição, no primeiro comentário, tu tem o link da KTO, se quiser brincar também. Gente, eu preciso te dizer que a direção colorada nega com veemência essa informação trazida pela Band, dizendo que há um segundo atraso. E ainda reclamam da imprensa, dizendo, poxa, o presidente AVEA Público diz que está atrasado. D'Alessandro, idem. Bisol, a mesma coisa. O Internacional sustenta dizendo que não tem nada atrasado, que existe um valor repactuado com os jogadores. Lá atrás, mais pro começo do ano, tinha 2 folhas de direito de imagem atrasada, eles disseram, corta daqui pra diante, a gente paga em dia, essas 2 folhas vão pagando mensalmente, um pouquinho em pouquinho, e aí no final a gente coloca tudo em dia. O Inter diz que isso não é atraso, se tá reacordado não é atraso. Mas claro, existe uma revolta porque diz que não existe essa segunda situação, esse segundo atraso com os jogadores. E mais do que isso, uma revolta porque saiu justamente horas antes de uma partida contra a equipe do Ceará. Se bem que, gaveta do JB aqui, se tu dá em data FIFA, diz, estão fazendo isso porque a data FIFA não tem o que falar. Se dá no meio de um jogo, jogo importante, mas tem jogo quarta e domingo. Se tu dá depois de um jogo, bastou ganhar que faz crise. Ou perdeu, segue a crise. Ou, antes do jogo importante, ou depois do jogo. É sempre reclamação, né? Fecha a gaveta aqui. Tudo bem. Só que o fato mais importante é descobrir que os dirigentes estão incomodados com um grupo de jogadores. Com o vazamento que está saindo, porque há uma suspeita, há uma desconfiança de gente importante no Internacional que os jogadores, os próprios jogadores, estão vazando para a imprensa essa situação para, entre aspas, tirar do deles. É basicamente assim, a suspeita no Beira-Rio é que esse assunto está à volta e meia saindo para que os jogadores plantem isso no imaginário de todo mundo, dizendo, olha, se acontecer a tragédia futebolística, que seria o Internacional cair, todo mundo vai dizer, também, né, essa direção errou, o salário estava atrasado e tudo mais. Sim, acredite, se quiser. Se não quiser, não tem o que fazer. Tem gente no Beira-Rio, da alta cúpula colorada, dizendo, cara, nós estamos desconfiando de tanto que esse assunto volta à tona, que são os próprios atletas que estão passando para a imprensa para tentar tirar do deles. Daqui um pouco o Inter perde uma partida para o Ceará, tem confronto direto com o Santos na sequência, não vai bem e tal, tá mal, e aí fica um pensamento imaginário de que é a direção que está errando. De tanto que esse assunto volta à tona, já há uma desconfiança da direção com o seu grupo de jogadores. Um ponto que é fato, isso aqui não é fato, isso existe. Há uma incomodação no Beira-Rio com o posicionamento dos 2 jogadores que foram para a entrevista coletiva com uma missão
e acabaram não cumprindo essa missão. Lembra quando Alan Patrick e Mercado foram colocados numa sexta-feira à tarde para dar entrevista coletiva? A entrevista tinha uma missão, para que os jogadores, convocassem o torcedor, aquela coisa toda, mas que deixasse muito claro que não tinha nada atrasado, dentro daquela ideia do Inter de que se está repactuado e está cumprindo as parcelas, é um novo acordo, esse novo acordo não tem atraso, não está atrasado. Só que os jogadores não fizeram isso. Se tu ouvir atentamente, a resposta do mercado foi dizendo o seguinte: não, o dinheiro é o que menos me preocupa agora, não é o que está na nossa situação, nós não estamos preocupados com o dinheiro. Que é como dizer, gente, tem coisa atrasada, mas não vamos dar bola para isso. E aí deixa no ar um entendimento óbvio de parte da imprensa e parte da torcida, que eu tenho certeza que está pensando isso, dizendo, tá, mas atrasado tá. E se tá atrasado, a gente tem um subconsciente de dizer, peraí, a direção não está cumprindo a sua parte e tudo mais. Eles deixaram no ar uma mensagem de que estava atrasado. Isso deixou a diretoria muito incomodada. Muito incomodada. Porque os jogadores foram lá e não cumpriram o plano de dizer que estava atrasado. Bom, eu preciso dar o lado dos jogadores aqui. Eu ouvi negativas por parte dos jogadores de vazamento assim. E mais que isso, eu não tenho como falar com 40 bonecos, são 40 jogadores basicamente, 30 e tantos. Eu não tenho como falar com todo mundo, obviamente, mas é aquela história de tu vai num, vai no outro e tenta entender qual é o cenário. O que eu recebi é inclusive exemplo, dizendo assim, olha só, lembra daquela época, quando ainda era o Roger, é verdade, mas que começou a toda hora ir torcida organizada no CT? Aliás, o jogador odeia isso, né? É de uma outra pessoa, numa outra conversa, já me disseram o seguinte, olha, os jogadores não gostaram. O Roger, então, estava enlouquecido. Teve a treta do Ener Valencia, o torcedor disse, Ener Valencia, tu ganha muito pelo que tu joga. E o cara disse, tu não sabe quanto eu ganho? Como é que tu sabe quanto eu ganho? Alguém te falou? Tu viu o contra-cheque? E aí deu uma treta e tal, e vários jogadores naquela época prometeram pra... Primeiro Popular, Camisa 12, teve outra que também entrou, enfim, tem um monte de gente lá no CT, toda hora abriam a porta e os caras entraram, os jogadores ficaram bravos, inclusive com quem chamava as pessoas lá pra dentro. E aí, naquele momento, naquela situação de promessa, inclusive, que ia ganhar o Grenal e ia classificar pra Libertadores, o Internacional, os torcedores cobravam os jogadores dizendo, cara, tá atrasado? Tem alguma coisa atrasada? Porque se o salário de vocês tá atrasado, nós vamos lá dobrar a esquina, virar a faixa e vamos lá no Beira-Rio cobrar os dirigentes e para eles que não pode atrasar o salário. E os jogadores diziam, não, tá tudo certo, cara, tá tudo certo, o problema é o campo, o problema somos nós, não precisa cobrar ninguém lá e tal. Como quem dizendo, nós batemos no peito já, lá e os caras sabem disso. Então não somos nós que estamos vazando a informação. A informação tá vazando por uma outra situação e tal, enfim. E a verdade é que ninguém fala claramente se tá atrasado ou não, se tem um segundo atraso ou não. A direção me parece muito convicta, isso é importante, a veemência da direção, dizendo, olha, o atraso aconteceu, agora se colocou. Aí tu pode ter no detalhe do entendimento, não, mas se tu repactuou, é porque atrasou. Não, mas se tá repactuado, tá cumprindo a parcela, não tá novamente atrasado. Bom, gente, não tem como saber quem vazou a informação correta, porque eu não tô lá na Bandeirantes para saber. Agora, me parece certo, na verdade me parece não, é concreto. Existe uma desconfiança de ambos os lados, entre dirigentes e jogadores, por tudo que está acontecendo. Esse é o Inter atual, ou pelo menos um retrato dele. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.